A paz do Senhor. Na verdade, se fosse algum tempo atrás, talvez eu não falaria de tantas coisas que aconteceram na minha vida, até porque por mais de 40 anos eu guardei segredo entre mim e a minha mãe. Mas, como no decorrer de um tempo eu pude realmente conhecer a Cristo, e entender que a cura não viria através de um médico, de um remédio, através talvez de um psiquiatra, de um psicólogo, mas sim através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela já diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O processo não foi fácil, até porque o que eu quero falar para vocês aqui são algumas coisas da minha vida que eu não falei em alguns podcasts, algumas situações que eu vivi, que foram situações muito difíceis e dolorosas para a minha vida. Na verdade, fui curado, a alma foi curada, o coração, mas as cicatrizes, elas permanecem. Até porque as cicatrizes, elas têm que permanecer para que cada vez que eu olhar para elas, eu poder saber da onde Deus me tirou. Eu sempre fui uma criança muito mimada, uma criança muito amada, uma criança muito desejada pela minha mãe e pelo meu pai. Fui o primeiro filho e como sendo o primeiro filho, eu era uma criança muito protegida, uma criança muito cuidada e nem culpo a minha mãe, né? Porque eu sei que aquele ditado que marinheiro de primeira viagem, essa era a minha mãe. Mas eu me lembro que quando eu tinha 5 aninhos, 4 aninhos, minha mãe sempre pintava, arrumava meu cabelinho de lado, aquela meinha soquete, aquele sapatinho, aquela roupinha combinando. E ali houve um processo muito difícil, porque minha mãe não deixava eu brincar com as crianças da rua. Eu não tinha amigos, e eu não podia jogar bola, porque se machucava, eu não podia rodar peão, eu não podia soltar pipa, eu não podia brincar na educação física da escola, até porque foi descoberto um sopro no meu coração. E o médico proibiu de eu fazer qualquer tipo de atividades física. Eu lembro que eu sentia muita falta de ar, e eu era uma criança muito frágil. Então, quando dava por volta de 3 horas da tarde, minha mãe me dava banho, me arrumava, me trocava e me trancava dentro daquele quintal. E ali pelo portão eu via, eu olhava as crianças brincando e eu não podia. Na escola, quando chegava na hora do recreio, a professora já me colocava sentado no banco com a minha lancheira e eu não podia participar. E eu fui ficando uma criança muito retraída, uma criança muito isolada e sem entender muita coisa, o processo começou. Começou ao ponto que todas as minhas férias eu passava na casa do meu avô, todas as minhas férias eram 30 dias que eu almejava, esperava de estar junto com meu avô, com a minha avó, com os meus primos, e num decorrer de um ano, por volta dos meus 7 anos, 8, eu passei por um abuso sexual por um tio. Naquela época se colocava as crianças para dormir na mesma cama, e eu lembro que naquela noite eu passei por aquele abuso sexual calado, e aonde realmente eu fiquei muito ferido, machucado, não só fisicamente, como também na alma. Eu lembro que naquela noite foi uma noite muito ruim para mim, mas no outro dia também foi pior, porque eu estava machucado, dolorido e sem entender, né, aquele processo que eu tinha passado.
Aquilo não foi só uma vez, né? Eu lembro que depois os meus primos todos também queriam abusar sexualmente de mim. Realmente eu tive que contar para minha mãe e durante 40 anos da minha vida eu guardei esse segredo entre eu e ela e não contamos para a família, para não destruir a casa do meu avô, que eu tinha muitos tios, muitos primos, e eu parei de ir para esta cidade por conta disso. Eu já não passava mais as férias do ano na casa dos meus avós, por conta dessa situação. Só que quando eu tinha mais ou menos por volta de 9 anos, 10 anos de idade, meu pai me chamou e sempre almejou que eu fosse médico. E ele disse para mim assim: se você for fazer faculdade, você não precisa trabalhar. Se você escolher uma profissão, eu vou te pagar, eu vou te ajudar. Só que verdadeiramente eu não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu almejava. E a minha mãe, muito preocupada, muito sempre protetora, ela me chamou e falou: olha, você não vai ser médico, esquece o que o seu pai está falando, você vai ser cabeleireiro, porque você precisa de uma profissão, porque se eu morrer, o que vai ser de você, né? Se você vai ser jogado para fora da sua casa. Eu tinha uma irmã chamada Adriana, que hoje é pastora, depois a outra, que é a mais nova, a Lucilene, também que é levita. E essas minhas irmãs sempre se deram muito bem com meu pai, muito bem, muito bem. Mas quando eu resolvi a não obedecer e nem ser o que ele queria que eu fosse, ele me deserdou, ele me tirou da sua vida. Eu lembro que por volta de 8 anos de idade, ele dizia para mim na mesa: estou marcando os pratos de comida que você vai comer e você vai me pagar cada prato de comida que você comer. E aquilo na minha mente eu pensava: meu Deus, eu devo estar devendo muito para ele, porque todos os dias eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar. Quantas vezes ele dizia para mim: o ambiente que eu estiver na casa, eu gostaria que você não estivesse. Então, se ele estivesse na sala, eu ia para a cozinha. Se ele estivesse na cozinha, eu ia para a sala. Eu vivia num Cooper dentro da minha casa. Passei a ser abusado sexualmente pelos vizinhos da rua. Um vizinho abusou, contou para outro, outro veio abusou. E todas as vezes que eu procurava brincar com os meus amigos, né, entre aspas, eles me encurralavam em construções, né, em casas que estavam sendo construídas, que não tinham sido terminadas. Depois eu passei a ser abusado sexualmente por homens casados e aquilo foi gerando dentro de mim uma vontade de morrer, um desejo muito grande de não viver mais. O meu pai sempre também dizia para mim: se você quiser um chinelo havaiana, vai rebolar. E aquilo também ficou muito marcado na minha cabeça, porque ele dizia para mim que eu ia morar na favela, que eu ia morar na comunidade, que ele ia me pôr para fora de casa, que eu não era filho dele, e, né, que ele ia me tirar do testamento dele. Então sempre eu estava ouvindo palavras da boca dele para a minha vida que realmente me machucou muito e acabou me trazendo consequências futuras. E por todos esses abusos sexuais que eu passei, não só por vizinhos, não só por homens casados, não só por parente, né? Não era um primo, foi mais que um primo. E, e assim eu fiquei pensando que o que adiantaria eu viver nessa terra? Qual seria a afinidade de eu viver se eu sempre achei que tinha nascido para sofrer, tinha nascido para viver uma vida de tristeza, de choro e de amargura?
com um pai que ficou 40 anos sem se falar comigo na mesma casa, com uma mãe totalmente protetora, que ainda até hoje ela é, né? Uma mãe que sempre cuidou, que sempre zelou e que sempre entrou nas brigas. Apanhei muito nas escolas, gangues dentro das escolas me batiam, eu não poderia estudar sossegado, porque sempre tinha um japonês ali que me batia demais, ele levava um tal de muchaco e ele batia em mim, e eu apanhava toda vez que eu tinha que ir para a escola, eu já ia chorando ou amedrontado, né, por volta dos meus 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, e essa perseguição ela sempre existiu. Quando eu tinha 15 anos, eu tive que fugir de escola, tive que parar de estudar por conta das gangues que existiam dentro das escolas, rasgavam as minhas roupas, me jogavam dentro do rio, e, e o meu pai todos os dias me amaldiçoando, todos os dias. Fui catador de papelão, catei papelão por um tempo, trabalhei em feira, trabalhei com alfaiate, fazendo barras de calça, trabalhei em banca de jornal, sempre tentando me virar para ganhar o meu dinheiro. E eu lembro que por volta dos meus 10 anos eu conheci uma pessoa que era no meu bairro, e quando eu vejo aquela moça linda, maravilhosa, de colã, de polaina, eu pensei comigo, quem será que é aquela moça? E passados dias eu fui conhecê-la. Ela era uma bolete do Bolinha, ela tinha sido figurinha de álbum, tinha sido Miss São Paulo, ela tinha trabalhado no Canta Viola e chamava Eduarda Aguiar. Hoje ela é falecida, mas eu me aproximei dela e ali realmente eu me encontrei, porque ela disse para mim, nós vamos mentir para sua mãe, eu vou te convidar para ser secretário da minha academia, estou abrindo uma academia no bairro, você vai ser secretário dessa academia. E ali ela foi até minha mãe, pediu, eu fui ser secretário dessa academia, e nos intervalos que eu tinha de almoço, fora do horário de expediente, eu fazia aula de dança, desde o balé clássico ao jazz, ao sapateado, ao flamenco, qualquer tipo de dança, eu sei dançar. E eu passei a fazer parte dos espetáculos, dos shows que ela dava em municipais, em festas, e eu consegui esconder da minha mãe só por um tempo. Porque quando minha mãe descobre que eu não sou apenas um secretário, mas agora passei a ser um professor, não só de dança, mas um competidor, um dançarino, minha mãe enlouqueceu. E aí as coisas pioraram para o meu pai, porque aí realmente ele me deserdou, ele tinha vergonha de mim. Um pai que não fumava, um pai que não bebia, um pai que era um ótimo pai para as minhas irmãs e um ótimo marido para minha mãe, mas para mim era como se eu estivesse vivendo com o inimigo dentro da minha própria casa. Não dormia direito. Pensei em ser padre, porque eu, desde novinho, dos meus 7 anos, eu tinha feito catecismo, passei a ser coroinha do Padre Vitório, tocava o sino para o Padre Vitório, arrumava o altar para o Padre Vitório, e como aquele menininho bonitinho dentro de uma igreja católica, né? Eu vou ser padre. E o Padre Vitório resolveu investir na minha vida. Mas quando eu vi que o negócio era muito mais do que eu imaginava, que eu tinha que estudar, que eu ia ter que ficar num lugar fechado, eu disse, eu não vou ser padre, eu não vou ser médico e nem cabeleireiro. Eu já estou me encontrando no mundo da dança. Eu vou ser artista e pago o preço que for preciso para eu ser artista. Nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás. Essa palavra foi a pior palavra que eu disse. Foi uma palavra lançada onde o inimigo tomou esta palavra. E a partir daquele momento, eu passei a viver neste mundo artístico,
desfilando em algumas passarelas, gravei o Sérgio Malandro no SBT, fui para a Record, fui ser big boy, né, de uma ex-paquita da Xuxa, Andréa Veiga, num programa Pintando Sete, Zé do Caixão, fiz shows com Bolinha no Ilha Pochá Clube, fiz shows no Itaém Art Clube, dancei numa noite para o Roberto Leal, para a Perla, para o Conrado, para as Patotinha. E trabalhei nesse mundo artístico, não só em revistas, em jornais. Eu tinha, na verdade, me encontrado. Eu vivia meus anos, minhas horas dentro de uma academia e vivia dentro deste mundo artístico. Existia um radialista chamado Altieres Barbiero, da Rádio América, veio ao meu bairro fazer uma audição para escolher um bailarino e eu fui escolhido. Passei a fazer parte desse grupo, onde eu era o único bailarino que dançava com as bailarinas nas noites, nas boates, nos shows com os artistas. Às vezes fazíamos 3 shows noturnos no sábado, na sexta, no domingo, viajávamos para a casa de alguns artistas, camarins, né? Um mundo totalmente diferente do que eu vivo hoje. Eu tinha fama, eu tinha sucesso, eu tinha dinheiro, eu estava realizado, mas a minha alma estava machucada, a minha alma estava ferida, a minha vontade era de morrer. Tentei suicídio e sempre que vinha na minha cabeça que eu deveria tirar a minha vida, que não valeria a pena eu viver, eu sentia que sempre tinha uma mão e um anjo me guardando. Eu lembro que eu fui numa ponte, pensei em pular, olhei para baixo, mas toda vez que eu me impulsava a fazer aquilo, eu sentia que uma mão me puxava para trás. Não foi fácil, porque num bairro pobre, sendo abusado sexualmente, amaldiçoado pelo meu pai, minha mãe sofrendo junto comigo, as minhas irmãs, nessa Adriana, sempre me defendendo nas escolas, tive que parar de estudar, e tudo que eu precisava eu tinha que trabalhar. Eu pensei, para que viver? Para que viver? Na verdade, na minha própria casa eu não tinha paz. Na minha própria casa era um inferno para mim. Mas para onde eu ia? E eu tinha um amigo que chamava Baiano, e ele era bem magro, alto, seu cabelo de um lado era rosa, do outro lado era verde, e ele falou, por que você não põe silicone no corpo? Põe silicone, você não precisa se prostituir, você vai ganhar dinheiro na Europa, em Milão, na Espanha, na Itália, vai dançar, vai fazer show, você tem pele clara, tem olho claro, dança muito bem. E eu pensei, eu acho que eu vou pôr. E eu lembro que na época eu apliquei um líquido na minha perna, não lembro o nome do líquido. Eu lembro que o farmacêutico do bairro falou para mim, olha, não é permitido colocar esse líquido, mas eu coloquei, as minhas pernas engrossou e eu não cheguei a colocar em outra parte do corpo. Mas eu marquei com esse baiano para ele vir me buscar na minha casa. Arrumei as malas, deixei tudo pronto e guardei debaixo da cama e falei, você vem me buscar. No outro dia ele levantou, bateu palma no meu portão, minha mãe saiu e falou assim, o que é aquilo que está no portão? Quem é? Falei, meu amigo, e eu estou indo embora com ele, pois o meu pai vai pagar a língua de tudo aquilo que ele me amaldiçoa. Agora eu vou ser exatamente o que ele tem lançado sobre a minha vida. Eu vou ser um travesti e eu vou fazer show e eu vou ganhar dinheiro. Mas naquele decorrer da minha saída, a minha mãe gritava, a minha mãe chorava, no meio da rua ela implorava para eu não ir. E por causa do choro da minha mãe, eu desisti. Voltei para casa, guardei as malas, desfiz e não fui com esse baiano. Não fui. E eu glorifico o nome de Deus, porque Deus me guardou de ter colocado peito, de talvez ter se tornado num travesti mesmo e talvez ido me prostituir fora do Brasil.
E permaneci na minha mãe, voltei e permaneci. E, na verdade, eu comecei a entrar num processo muito difícil, um processo de depressão, um processo de mente perturbada. Os demônios entravam no meu corpo, eu ia no cemitério falar com Satanás, ouvia Satanás falar comigo, eu amava viver em cemitério, eu amava sentir o cheiro de defunto, eu amava viver em velório. Quantas vezes eu entrava no cemitério e o diabo falava para mim, troca os vasos de túmulos, porque esses mortos não merecem, vai pondo aonde eu mando. Quantas vezes eu via o diabo falar comigo, né? Me vestia de Drácula, às vezes as pombagírias me pegavam, eu me vestia de noiva, ia vestido de noiva, de véu e grinalda pela rua meia-noite. No outro dia eu vestia de Drácula, saía pela rua. O diabo falava, põe fogo no carro, destrói isso, destrói aquilo. Na verdade, eu estava a serviço de Satanás. Eu estava a serviço do inferno. Minha mãe entrou em desespero pelas atitudes, pelas coisas que eu estava fazendo, me levou num psicólogo. O psicólogo falou para mim que a solução para o meu problema ele tinha, que se eu saísse com ele, eu ficava curado. Não contei para minha mãe, não voltei nesse psicólogo, fui para o psiquiatra, também não resolveu. Minha mãe me levou em benzedor, em reza, em cartomante, acendeu vela. Minha mãe me levou no pai de santo chamado José, e o pai de santo falou para ela, a senhora pode ir embora agora, porque daqui 1 hora a senhora vem buscar o teu filho curado. Eu lembro que minha mãe foi embora, o pai de santo trocou o portão, mandou deitar no sofá, fechar os meus olhos, mas como eu sou arisco, eu fechei um e fiquei com o outro aberto. O diabo entrou nele, ele veio para cima de mim, não sei se era para abusar sexualmente ou se era para me matar. Eu corria no quarto, na sala, na cozinha, no quintal e não podia sair porque o portão estava trancado. Mas eu digo aos amados irmãos, que quando Deus tem uma obra na vida de um homem e de uma mulher, não importa se ele é rico, pobre, bonito ou feio, ele traz, ele amassa, ele cura, ele liberta e ele faz um vaso para a sua casa. Então, que você possa ser um vaso nas mãos de Deus. Verdadeiramente, o livramento foi muito grande, mas mesmo assim minha mãe não desistiu. E o segredo era mesmo eu estar indo para um hospício. Mas uma pessoa encontrou minha mãe na rua e disse, por que a senhora não chama um pastor na sua casa como as irmãs? Minha mãe disse, nós não gostamos de crente, nós somos católicos. Mas aquela pessoa disse para minha mãe, mas Jesus pode curar o teu filho. Minha mãe falou assim, então manda este pastor vir com essas irmãs. O que eu mais não suportava quando eu não era crente, irmãos, era pastor, era essas irmãs do coque. Eu tinha vontade de pegar essas irmãs das pernas peludas e jogá-las na parede, de descer a mão em pastor, eu não suportava. E o que eu mais detestava também quando eu não era crente era de pobre. Eu fugia de pobre, eu dizia, pobre me dá alergia, porque toda casa de pobre que eu ia só dava café com bolacha. Café com bolacha. Não me misturo mais com esse tipo de gente. Mas aquela pessoa convenceu a minha mãe. Minha mãe disse assim, então amanhã manda esse pastor vir com essas irmãs que eu vou convencer o meu filho de ficar em casa. No outro dia minha mãe levantou, fez um bolo de banana. Eu pensei, essa véia quer alguma coisa, porque ela nunca faz bolo de banana. Eu disse para ela, o que a senhora quer em troca do bolo? Ela disse que você fique em casa. Eu falei, por quê? Ela começou a gaguejar e disse, porque vai vir um povo orar. Eu pensei, orar é coisa de crente. Se fosse rezar, era coisa de católico. Eu não vou ficar. O diabo falou no meu ouvido, fica. Você não tem vontade de bater nesse pastor? Bate nele hoje. Você não tem vontade de bater nessas irmãs do coque? Bate nelas hoje. Eu falei para minha mãe, eu vou ficar. O diabo falou para mim, faz uma produção em você. Enrolei uns bob no cabelo, pus uma roupa estrambólica, passei uma maquiagem na cara, pensei, vou ficar no portão. Quando aquele pastor chegar, aquelas irmãs vão olhar para mim e vai dizer, vamos embora, pastor, porque o diabo mora nessa casa. Mas mal eu sabia que com os capeta,
os crentes sabem lidar. Não impressionei nada com o meu visual, o pastor me abraçou, as minhas irmãs me beijou, entraram tudo na minha casa, começaram a orar, o diabo falou, pegue esse vaso e jogue na cabeça do pastor. 10 horas da noite eu joguei o vaso bateu na parede, uma legião de pombagírias entrou no meu corpo e disse, queremos joias e perfumes. Outra legião entrou, queremos cobertor, colchão e travesseiro. Outra legião entrou, queremos todas as roupas. Outra legião entrou, dava soco em vidros e não me cortava. Outra legião entrou, eu desenterrei uma obra de macumbaria que foi feita por meu pai. Das 10 da noite às 4 horas da manhã endemoniado, às 4 horas os demônios foram embora, eu fiquei carregado por 2 obreiros, abri meu olho, vi uma multidão na minha casa, às 4h05 o chefe do inferno entrou no meu corpo e disse, nós queremos a roupa do corpo também, porque até a roupa do corpo é nossa, tudo que ele tem é nosso, ele é ousado, ele destrói, ele acaba, mas agora vai ficar apenas embrulhado nesse lençol, com a cama, o estrado e o guarda-roupa. Eu digo aos amados irmãos, foi a noite mais triste da minha vida, mas ao amanhecer foi o dia mais feliz, porque Jesus entrou e está comigo até hoje. Eu me lembro que daquelas legiões que possuíam o meu corpo, eles tinham um banheiro no quintal da minha mãe com cadeado, os demônios falaram que o que estava dentro daquele banheiro era deles. Minha mãe disse, é ferramentas do meu marido, mas estouraram aquela porta e encontraram muitas pernas, braços e cabeças de manequim. Eu não me pergunte como eu coloquei aquilo lá, porque eu não tinha chave, mas os demônios que me possuíam pegava esses manequins, esses braços, cabeças no lixo e guardava dentro daquele banheiro. Eu fiquei embrulhado num lençol. Você pensa que foi fácil? Não foi. Todos os processos que eu passei quando eu não era evangélico foram processos dolorosos, processos difíceis, e só Jesus para fazer um milagre na minha vida. Mas quando Jesus chegou na minha vida, eu aceitei ele, eu tinha 13 anos de idade. Agora para você pensar, um garoto de 13 anos, no auge da dança, no auge dos shows de televisão, de revistas, jornais, eu ia ir para uma igreja evangélica? Não. O processo que eu passei foram de muitos anos dentro da igreja. Primeiro, porque o lugar que eu mais sofri foi na igreja e não foi no mundo. Porque Jesus perdoa, mas os irmãos da igreja não perdoam. Dentro da igreja, infelizmente, existe o joio. Dentro da igreja, infelizmente, existe os juízes. Existe aqueles que são sempre prontos para te julgar, não para te amar, não para te ajudar. Pensa que foi fácil para mim? Não. Fui expulso de 2 igrejas batistas pelo modo de me vestir, talvez pelo jeito de eu falar, de eu mexer com a minha mão. Eu fui expulso de 2 igrejas. Eu não desviei, porque eu sempre olhei para Cristo, eu sempre olhei para o alto. Mas todas as vezes que eu era expulso de uma igreja, algumas igrejas me queriam muito e eu não entendia, umas estavam me jogando para fora, outras estavam me querendo. Eu escolhi a última igreja que eu queria congregar, que seria a Assembleia de Deus, porque eu sempre achei aqueles irmãos cafona, aquelas irmãs que não raspavam a perna, não raspavam o sobaco, cabelo comprido, mas a língua era grande. Eu dizia, para essa igreja eu nunca vou, e foi lá que eu fui parar, dentro de uma Assembleia de Deus de Madureira. Passei 17 anos dentro dessa igreja, e em 17 anos eu fui moldado. Tanto eu fui moldado pelos irmãos, como os irmãos foram moldados por mim. Pensa que foi fácil eu ficar dentro da igreja? Claro que nem, claro que não. Você acha que eu ia abandonar o mundo artístico, o mundo da dança, o mundo da fama, o mundo dos aplausos, dos camarins, para ficar dentro de um bando de crente? Nunca. Continuei no mundo artístico, mas também continuei dentro da igreja. Por isso eu sempre falo, o tempo de libertação de cada um pertence a Deus. Quem trabalha é o Espírito Santo. Não julgue, não jogue para fora ninguém que talvez por algum tempo ainda existe um processo para ele ser liberto, possa ser do homossexualismo, do lesbianismo, das drogas, de qualquer processo que essa pessoa possa chegar dentro da igreja. Pensa que foi fácil? Não. Pensei comigo, esses irmãos são tudo cafona,
se vestem muito mal. Fui no costureiro, mandei fazer 20 ternos, um terno rosa choque, verde limão, um lado de uma cor, outro lado de outra. Um dia eu estava na frente do espelho, pus um terno pink, rosa, tudo rosa, pus o lenço e olhei para o espelho e falei, eu vou lá para aquela igreja. Se aquele pastor falar da minha roupa, ele vai ver o escândalo que eu faço. No lugar da Bíblia, eu levava um leque. Sentava na galeria, cruzava a perna, abria o leque, o pastor não tirava o olho de mim e eu dizia, fala alguma coisa para você ver o escândalo que eu vou fazer dentro dessa igreja. Ei, dentro daquela igreja, Deus usava aquelas irmãs. As irmãs olhavam para mim e diziam, como você está lindo hoje. Gente, no outro dia eu fui no espelho, no dia que eu fui colocar esse terno pink, minha esposa era noiva, chegou no quarto e disse assim, você está parecendo a Pantera cor-de-rosa. Eu falei, nem você vai me impedir de ir assim para a igreja, você vai comigo de mão dada. No lugar da Bíblia, eu levava o leque. No outro dia também eu fui no espelho, pus um terno vermelho curtinho, pus tudo vermelho, pus o lenço, pus um chapéu verde na cabeça, olhei para o espelho e falei, hoje eu abandono esse tal de Jesus, porque eu não aguento mais ele. Quando eu falei assim, o espelho embaçou que nem um vidro de box de banheiro, e lá de dentro do espelho saiu uma voz assim, não cai uma folha de uma árvore se não for permissão minha. Arranque essas roupas, esses lenços, esses chapéus, vai para a loja, compra terno da cor que eu mando porque eu começo uma obra na sua vida. Fui para o shopping, vi terno preto, terno cinza, terno marrom, terno bege, eu havia um azul turquesa, falei, deixa eu levar, Jesus falou, esse não, eu falei, vou usar sua cor de velho, Jesus falou, vai até tu aprender a ser tratado com cores, até você entender que é com ordem e decência. E ali eu pus um terno preto, camisa branca, cortei o cabelo curto, no lugar do leque peguei a Bíblia, fui para a igreja, não sentei na galeria, sentei no primeiro banco, a igreja toda olhou para mim e disse assim, Deus bradou do céu na vida deste jovem hoje. Ali foi um processo onde eu fui batizado pelo Espírito Santo, cheguei a descer as águas do batismo 9 vezes, porque na última, o pastor Bernardo, da Igreja Batista Jerusalém, explicou para mim o que era batismo. E as 8 vezes que eu desci, eu achava que eu estava em pecado, que todo ano eu tinha que me batizar. Não foi fácil o processo, porque quando eu caí dentro da Assembleia de Deus, o julgamento era grande, as pessoas olhavam torto, pastores dentro daquela igreja me cantavam, homens me cantavam, né? Igrejas que eu ia, obreiros me cantavam para sair, mas eu sempre ali, na resistência e na renúncia, crendo que Jesus ia me libertar dos desejos sexuais, dos desejos abomináveis aos olhos de Deus. Você pensa que foi fácil? Não foi fácil. Eu disse para vocês que eu não gostava de pobre, mas um dia, depois de crente, depois de caminhar com Jesus mais de 10 anos, um irmão muito chique chamado Antônio Chagas vai na minha casa, chega dos Estados Unidos e diz, vamos cortar cabelo de morador de rua? Eu pensei, você vai, você é tão chique, você saiu na revista Veja, eu liguei a televisão, te vi na televisão e falou, eu vou. Eu pensei, eu também vou. Pus um terno bonito, perfume importado, peguei minha maleta, minha tesoura nova, pensei, quando chegar com ele lá, vai ter o salão de beleza, os clientes, a televisão vai me focalizar. Fomos mais de 30 irmãos. Daqui a pouco o ônibus parou, pensei, o ônibus quebrou. Perguntei para a irmã, por que parou? Ela falou, porque é aqui. Eu falei, na Praça da Sé? Ela falou, é. Eu falei, cadê o salão? Ela falou, que salão, irmão? Pega o caixote. Eu falei, caixote? Eu falei, e os clientes? Que cliente, irmão? Tá tudo deitado aí, os mendigos, é só você acordar eles. Eu pensei, eu entrei numa fria, vou chamar um táxi. Quando eu fui chamar o táxi, o Espírito Santo falou para mim, você pensa que você vai aonde? Antes de você ser crente, tu dizia que tinha nojo do pobre, que não suportava pobre, mas depois de crente eu te trouxe neste lugar para tu aprender a amar os pobres. Pode pegar o caixote. Peguei o caixote estava bambo. Eu pensei, o caixote eu peguei, mas acordar esses mendigos eu quero ver quem acorda. Meia hora de olho fechado na frente do caixote. Quando eu abro o olho, lá longe vem um morador de rua, o cabelo desse tamanho. Parecia que fazia 10 anos que ele não tomava banho. Quando ele chegou perto de mim, o cheiro dele chegou em mim. Eu pensei, que cheiro é esse? O meu perfume falou, tô indo embora. Quando ele chegou perto de mim, ele deu um sorriso sem dente. Me abraçou, me apertou. Quanto mais eu queria desabraçar, mais ele abraçava. Eu pensei, esse é o abraço da morte. Depois babou tudo no meu paletó novo.
Quando ele sentou naquele caixote, eu pensei, eu vou pôr minha tesoura nova nesse cabelo? Não, vou dar uma enganada. Quando eu levantei a tesoura, o Espírito Santo falou, você acha que eu tenho filho predileto? Tirei você de um lamaçal de pecado, de um chiqueiro, e vou tirar ele nessa noite. Pode perguntar para ele como ele quer cortar o cabelo dele. Pus a mão no nariz, falei, como você quer cortar o seu cabelo? Ele levantou do caixote e falou, faz um corte legal, hein? Não vai estragar o meu cabelo. Eu falei, mais estragado impossível. Jogava água, a água voltava em mim, enfiava a tesoura não cortava. 3 horas depois comecei a cortar aquele cabelo, pulava uma farinha de mandioca, aquela farinha pulava em mim, coçava, parecia que aquela farinha estava me mordendo, eu cortando a farinha, pulando. Quando ficou curta, as enfermeiras falaram, corta mais, começou a vazar sangue, corta mais, começou a vazar sangue com pus. Elas falaram, sai, pegaram uma agulha, enfiaram na cabeça dele, arrancaram aquelas larvas brancas, aqueles bichos brancos que morde e entra na carne. Arrancou o primeiro bicho, ficou um buraco, arrancou o segundo, outro buraco. No terceiro bicho eu estava quase desmaiando. Corri do lado, falei, Jesus, agora que eu te aceitei, eu vou morrer com esses bichos. Jesus falou, filho meu, quem cuida de ti sou eu. Meia hora depois a enfermeira falou, Rony, eu falei, eu não quero ver a cabeça daquele homem. Ela falou, não é isso, sabe, tem um problema sério, sabe aquela farinha que pulava da cabeça dele? É tudo, filhote. Me enfiaram numa perua, arrancaram a minha roupa, colocaram fogo e me deram uma roupa de moradora de rua, de morador de rua, tudo rasgada. Lá estava eu 4 horas da manhã descalço, vestido com aquela roupa de morador de rua. E quando eu fico nervoso, me dá fome. Eu falei, Jesus, eu não vou tomar sopa no copão eu não tomo, é melhor eu orar. Pus a mão no coração, fechei o olho e falei, eu amo todos esses pobres, todos eles moram no meu coração. Jesus falou, mentiroso, nem sopa no copão tu quer tomar. Eu falei, então como um pão. 4h30 da manhã, estou comendo aquele pão descalço, vestido de mendigo no centro de São Paulo. Quando eu abro o olho, lá longe vem 2 moradoras de rua, pior, o cheiro e o cabelo. Já fechei o olho. Quando as 2 passou perto de mim, uma falou assim para a outra, hã? Eu acho que esse morador é novo na rua. Eu falei, o quê? Dei um passo. Ela veio e perguntou para mim, você é novo na rua? Eu ia falar o quê para ela? Não, amada, eu estou fazendo compras. Ela voltou na amiga dela e falou, eu acho que esse morador de rua é novo na rua. Por que você não namora ele? Eu falei, o quê? Jesus me liberou 6h30 da manhã. Cheguei na minha casa, tomei um banho de 2 horas, contei para minha mãe não acreditou em nada. 1 semana depois eu arranquei o último bicho que estava em mim. 1 mês depois, Titãozinho Chororosa, Zé de Camargo, Luciano, Fafá de Belém, Sueto, Padre Marcelo, Amado Batista, Vanderleia, todos esses artistas que vocês conhecem, me chamou para fazer cabelo e maquiagem. Lá fui eu alinhado, chofer, 4 segurança no Ibirapuera, um lugar gigantesco. No camarim eu só ouvia falar de dinheiro, de carro, de mansão. Já saí do lado, falei, Jesus, que mistério é esse? 1 mês atrás tu me leva aqueles moradores de rua quase com morro. 1 mês depois com esses artistas. Deus falou, não tem mistério nenhum. Sabe a diferença desses moradores para esses artistas? Nenhuma. Eles estão mortos, eles não têm vida. Mas eu, teu Deus, te escolhi desde o ventre da tua mãe, te chamei pelo nome, te pus em pé e enviei até eles para dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não sabe, o Leandro aceitou Jesus, Mussum dos Trapalhões aceitou Jesus, Hebe Camargo aceitou o Senhor Jesus. Estive na casa do Ronaldo Esper alguns anos atrás, orei por ele, passei o dia com ele. Hoje está frequentando uma igreja evangélica. Já fui no programa do Ratinho, já fui no programa do Raul Gil, estive no meio artístico com muitos artistas. Há pouco tempo agora estive também no Super Pop, junto com a Viviane Brunieri, que é uma ex-Ronaldinha, amiga minha. Tenho andado por este mundo artístico falando de Jesus. E agora, gente, estive no programa da Karina Bach, no podcast Mais Forte. Você que não assistiu, acesse no YouTube, podcast Mais Forte. Já está em 600 mil visualizações. E você compartilha e curte, porque você só vai ajudar eu a ganhar almas por todos os lugares que eu tenho andado. Na verdade, irmãos, Deus me tirou das trevas para a luz, mas tem me enviado como luz no meio deles. Hoje eu amo os pobres. Já fui, agora pela 5ª vez estou indo para a África, em aldeias onde as pessoas estão passando fome. Perdi 18 quilos. Acabei de chegar da Venezuela, onde as pessoas estão comendo cachorro. Também da Bolívia, onde as pessoas são bem pobres. E agora fui para Tocantins ajudar uma família que mora em Araguatins. Hoje, o meu chamado é um chamado missionário, um chamado evangelístico, e eu tenho andado pela terra nos piores lugares para falar de Jesus, mas também em lugares maravilhosos, como no Japão, como na Alemanha, na Inglaterra, em Paris, na Turquia, em Jerusalém, como também em Portugal,
Equador, Ilha de Galápagos, Honduras, todos esses países eu tenho passado para falar do meu testemunho, para falar da minha história. Não pensa que para eu estar hoje no mundo artístico é fácil, não é fácil, porque eu tenho que entrar revestido, eu tenho que entrar com a mente em Cristo, em oração e em jejum, para poder ser luz em meio às trevas. Não pensa que é fácil eu estar dentro de uma igreja congregando, também não é fácil, porque ali sempre vai ter apontas de dedo, sempre vão dizer ele não está liberto, o casamento dele é de contrato. Eu sou casado com a pastora Lurdinha, uma mulher maravilhosa, 28 anos de casado e 10 de namoro. O processo foi difícil, mas hoje ela é uma grande pastora, uma pessoa que cuida da nossa igreja, Assembleia de Deus Resgatados pela Fé, na cidade de Santo André. Hoje, Deus colocou uma mulher de Deus que quando me conheceu, eu estava em cima de um palco. Quando ela me conheceu, eu estava de calcinha em cima de uma mesa de bar. Quando ela me conheceu, eu estava dentro de uma gaiola. Quando ela me conheceu, eu estava vestido de Drácula. Eu estava dentro de um cemitério. Quando ela me conheceu, eu estava todo de paetê em cima de carros alegóricos junto de travestis e homossexuais. Na verdade, ela viu os piores momentos da minha vida. Ela soube dos abusos sexuais que eu passei por tio, por primos. Ela viu tudo isso, mas ela enfrentou e acreditou no Deus que eu apresentei para ela, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que sara e o Deus que transforma. Tem cura gay? Não tem cura gay, mas tem sim aquele que quer verdadeiramente renunciar e dizer para Jesus: eis-me aqui, limpa minha alma, cura o meu ser, andar por caminhos certos, ter amigos que sonham, que acreditam, ter pessoas que não te julgam pela tua aparência ou pelas suas vestes, ter pessoas que acreditam e possam olhar com os olhos de Cristo para você. Hoje eu tenho ganhado lésbicas, hoje eu tenho ganhado travestis que são pastores, travestis que são casados e têm filhos, lésbicas que são casadas, moradores de ruas, cafetinas que são pastoras, garotas de programas que são pastoras. Hoje o meu ministério é andar no meio desse povo aonde eu amo, aonde eu sei que ali eu vou para resgatar. Não vou dizer para você que teve dias que eu pensei em desistir. Não vou dizer para você que teve dias que eu falei assim, por quê? Eu achei que ia ser diferente. Mas também teve dias que eu pude ver Jesus falar comigo, filho, eu fui perseguido, eu fui caluniado, eu fui enxotado de cidades. E aquele que for perseguido, caluniado, aquele que verdadeiramente suportar e me seguir, esse terá uma morada no céu, terá um galardão. A minha passagem na terra é muito pouca, mas o meu alvo é eternamente no céu. Por isso vou suportar no meio da multidão homens que estão engravatados, mas estão em adultérios, homens que estão engravatados, mas estão te paquerando e querendo te cantar, mulheres que estão em vestes dizendo que estão santificadas pelas suas vestes, mas as suas almas são podres, os seus corações são perversos. Pior do que falar é pensar. Hoje eu não gosto de pessoas que dizem que aprende a me amar, porque não tem mais tempo para aprender. Eu tenho que amar. O maior mandamento que Jesus deixou na palavra dele é amar o seu próximo como a ti mesmo. É amar. Se você não ama alguém que está jogado lá fora na prostituição, aquele que está ali como sofrendo no homossexualismo, no lesbianismo, ou na rua, ou no tráfico, ou nas drogas, ou nos vícios, se você não amar, como você vai amar a Deus? Como você vai passar uma eternidade com aquele que te escolheu e que me escolheu? Do lixo, do luxo, do lixo para o luxo, do palco para o púlpito. Hoje eu não preciso sair do púlpito para o palco. Hoje Deus tem me honrado. Hoje Deus tem me colocado em lugares altos. Hoje eu tenho atendido o ídolo do Senhor pelos piores lugares dessa terra, mas eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não fui eu que escolhi a Ele, foi Ele que me escolheu. Talvez Ele poderia ter consertado todo este vaso de uma vez. Talvez Ele podia ter tirado os trejeitos, a voz fina, mas o Senhor
permanece algumas marcas na minha vida para que eu possa dizer para você que independente das minhas vestes, independente dos meus trejeitos, independente da minha voz, eu sirvo a Cristo. Essa carne vai perecer, mas a minha alma, o meu espírito vai viver eternamente com Cristo. Eu jamais abandonarei aquele que quando me olhou no monturo, aquele que me olhou no lixo, aonde a sociedade tinha desistido, aonde a família já não acreditava mais, ele me tirou daquele lamaçal, ele me tirou do pecado, me limpou, me curou, me sarou e hoje me fez ganhadores de almas, ganhadores de vida. Claro, me tornei cabeleireiro, um grande cabeleireiro, fiz curso em Milão, fiz curso na Itália, dei curso no Japão, fiz curso no Japão, saí em revistas, tenho linhas de produtos, ganhei dinheiro que nem água, mas um dia Jesus falou para mim, agora você não vai mais cortar cabelo, agora você vai ganhar vidas e almas por onde te mandar. Eu vou ser teu patrão, eu vou ser teu empresário, eu vou te enviar e eis-me aqui. Verdadeiramente, não tenho como apagar as marcas da minha alma, não tem como eu apagar a tristeza que por muitas vezes quando eu olho para esse meu tio ou para alguns primos ou até para algumas pessoas que eu encontro por onde eu fui abusado, eu não voltar na minha história lá atrás, né? Eu tive que passar por esse processo. A minha história não foi boa, a minha história foi muito ruim, mas foi uma história que resgatou milhões e milhões de almas. Meu livro está para ser lançado agora por uma editora onde vai se chamar Eu Posso. Um livro que vai relatar fotos, vai relatar minha história, minha vida toda, para muitas pessoas serem atingidas. Hoje, como um pastor de uma igreja Assembleia de Deus Resgatados pela Fé, talvez um pastor diferente, porque Jesus não é alfaiate, não deixou uniforme para todo mundo igual. Jesus também não criou robô, ele criou pessoas. E o próprio Jesus, quando olha para nós, ele olha com os olhos do amor. Ele diz, não só para mim, como para você, vai, perdoados são os teus pecados, não peques mais, vai e não peques mais. Hoje não digo que sou perfeito, mas para a glória de Deus, não tenho mais as práticas que eu tinha no meu passado. Hoje não preciso mentir mais, hoje não preciso ser uma pessoa que eu não era, hoje eu sou essa pessoa, Rony Oliveira, aquele que ainda acredita que há cura, que há transformação, que ainda acredita que o amor existe e que existem pessoas verdadeiras e ingênuas, pessoas remanescentes, pessoas limpas na alma e no coração, que ama o próximo, que ama aquele que está jogado lá fora. Não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Quero dizer algo de Deus para a sua vida. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa amada, não só por Cristo. Hoje eu tenho poucos amigos, mas tenho amigos verdadeiros. Hoje eu tenho uma esposa que me ama, que é linda por fora e linda por dentro. E que digo que a minha vontade de viver, ao não ser primeiramente para Cristo, mas segundo por ela, porque ela é o presente que Deus me deu. Hoje ela tem filhos que me chamam de pai, tem netas que me chamam de avô, e já é bisavó, né? E eu vim por tabela. Eu sabia que Deus não ia me dar filhos, eu sabia desde os meus 15 anos que eu não ia ser pai, que eu não ia ser avô, mas que eu ia ser pai de multidões, que eu ia poder percorrer lugares, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer igreja que eu vá dar meu testemunho, em qualquer canto que eu esteja, se Deus mandar eu entregar, eu entrego, se Deus mandar eu falar, eu falo, se Deus mandar eu pregar, eu prego. Verdadeiramente, só existe uma palavra na minha boca, a palavra de Deus, aquela que diz que cura, que liberta e que sara. Não existe uma bula e nem é uma receita de bolo, porque se fosse uma receita de bolo, ainda daria errado. Se fosse uma bula, ainda o remédio talvez não tenha cura, mas é a palavra, é essa que liberta, é essa que cura. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu sou alimentado, eu sou quebrado, eu sou moldado pelo oleiro.
O Criador é maior que a criatura. E eu sei que o Senhor ainda há de me moldar, o Senhor ainda há de transformar, e que eu possa entender que todos os processos que eu passei, que toda a vontade que eu tinha de morrer, ficou para trás. As marcas ficaram para trás. Foi jogado tudo no mar do esquecimento. Cadê os meus acusadores? Cadê aqueles que tentaram tirar a minha vida? E aqueles que atualmente dizem ser meus inimigos, aqueles que me perseguem, aqueles que tentam levantar coisas mentirosas contra a minha vida na internet. Cadê eles? Eu digo para você, eles estão bem lá atrás, porque os meus olhos são os olhos de Cristo. O meu alvo é a cruz. O meu alvo não é a multidão. Verdadeiramente, eu sei que eu sou diferente, mas eu sou escolhido. Foi assim que Deus escolheu uma prostituta chamada Raabe e colocou na genealogia de Jesus. Foi bisavó de um rei. Não é assim que Deus escolheu Zaqueu e foi na casa dele. Zaqueu não convidou Jesus para ir. Jesus se convidou para ir na casa dele. Não é assim com tantos da Bíblia escolhidos. Eu fui escolhido. Você foi escolhido. Verdadeiramente não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim ou com o que as pessoas dizem de mim, mas sim estou preocupado com o que o Deus pensa de mim, o que Deus acha de mim. E eu só sei de uma coisa: pregarei o evangelho a toda criatura, anunciarei esta palavra, porque ela ainda é viva, ela ainda faz, ela ainda cura e ela ainda liberta. Então, se você que ouviu um pouco do meu testemunho, saiba que tem muito mais coisas da minha vida, coisas tristes e coisas boas. Então você me siga no YouTube, né? Se inscreva no meu canal, clique lá, entra lá, se inscreva no meu canal, porque eu vou contar tudo para vocês, por onde tenho passado, pelo meio artístico, por onde tenho ido e tudo que Deus tem feito na minha vida. Se inscreva lá, sabe? Ative as notificações, vai lá, né? Não deixe e me ajude a fazer a obra, me ajude a anunciar o evangelho. Eu não preciso mais do brilho, eu não preciso mais dos aplausos e nem das luzes. Toda a honra e toda a glória dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. A glória é para ele. Eu apenas sou um instrumento, talvez diferente, porque o martelo é diferente do serrote, o serrote é diferente da chave de fenda. É assim. Eu sou diferente, você é diferente, mas juntos somos uma ferramenta para que algo seja construído. Quem fala é o pastor Rony. Foi muito bom falar um pouquinho da minha história para você, mas no próximo capítulo tem mais. É só você me seguir. A paz do Senhor. Eu posso. Você pode. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece.